Graça e paz, meus amados irmãos. É o irmão Souza que está falando com vocês. Nesse momento nós estamos nesse isolamento, cada um em suas casas, mas é um prazer imenso poder retornar com os irmãos para comentar a respeito da palavra de Deus. Na realidade, nós estamos agora iniciando o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar do estudo número 1, Introdução à Epístola de Tiago. Bom, queridos, a Epístola de Tiago é uma das primeiras obras, se não a primeira do Novo Testamento, a ser escrita. A sua mensagem para nós nos dias de hoje, nesse cristianismo superficial e acomodado desse mundo em que nós vivemos, desse mundo contemporâneo, é tão urgente como foi no primeiro século para esses irmãos a quem Tiago se dirigiu para eles. Por isso mesmo, Tiago é extremamente importante para os cristãos de hoje. O pastor Exaltino, no seu livro intitulado Tiago, Nosso Contemporâneo, faz o seguinte comentário. Nas palavras dele, ele diz assim: creio que as maiores dificuldades que o cristianismo enfrenta não estão do lado de fora da igreja. Inimigos como o secularismo, o comunismo, o modernismo teológico e outros, embora perigosos, não são invencíveis. O poder de Deus é infinitamente superior ao poderio de tais adversários. Mas o maior de todos os antagonistas do Evangelho está dentro da igreja, ao que ele se refere nas suas palavras, dizendo ele é o Evangelho não vivido por nós cristãos. Cristãos que não vivem a fé e, por consequência, não carregam consigo um bom testemunho. Portanto, queridos, estudarmos Tiago trata do que necessitamos, porque Tiago vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a conduta correta, o bom uso das palavras, honestidade no trato com as pessoas e integridade de caráter. Pode ser que, quando nós estudamos Tiago, não pareça um livro tão agradável para nós. Mas isso talvez porque nós nos acostumamos a gostar das promessas da Bíblia, não é isso? E bem pouco das exortações e correções que ela nos faz. Mas o fato, meus irmãos, se nós formos levarmos a sério o conteúdo dessa carta, muitos problemas em nosso meio serão sanados e o impacto que causaremos no mundo através do nosso testemunho pessoal será extraordinário. Bom, feito essas considerações, nós devemos então estudar Tiago, analisando o que deve ser feito ou deve ser mudado em nossa vida. Assim seremos grandemente beneficiados em várias áreas da nossa própria vida. Isso porque, queridos irmãos, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo sempre buscará a correção para ser um cristão aperfeiçoado. Por isso, leiamos Tiago no desejo de aprender. Mas a primeira pergunta que nos surge é: quem é Tiago? Tiago era um nome respeitadíssimo e por isso comum entre os judeus. A epístola de Tiago propriamente dita fornece escassas informações sobre o seu autor. Se não vejamos o versículo 1 na sua parte A
do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É tudo o que ele diz a respeito de si mesmo, mas creio que isso é o suficiente. Quem é esse homem? William Barclay, um dos comentaristas bíblicos muito famoso, relata pelo menos 4 nomes de homem chamado Tiago no Novo Testamento. Um deles é Tiago, filho de Zebedeu. Nós podemos ler a respeito dele em Marcos capítulo 5, versículo 36 e 37. Um outro é o filho de Alfeu. Também podemos encontrar referências sobre ele em Marcos capítulo 3, versículo 18. Depois vem o Tiago, pai de Judas, não Iscariotes. Porém, a maioria dos comentaristas apontam Tiago, irmão de Jesus, como autor da carta que leva o seu nome, o qual é confirmado como irmão de Jesus pelo grande apóstolo Paulo, quando ele vai a Jerusalém. Os irmãos lembram do concílio em Jerusalém. Então foi nessa época que Paulo falou isso, apesar disso estar escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Portanto, queridos, é de suma importância nós pensarmos nesse momento que nós estudaremos um livro de um homem que conheceu Jesus de forma muito especial, muito pessoal. Os dois dormiram sobre o mesmo teto. Eles trabalharam e cresceram juntos. Mais tarde, Tiago deve ter visto quão diferente era o seu irmão. Por fim, Tiago acabou colocando sua vida a serviço de Jesus. Então, Tiago ele se apresenta nessa carta e cumprimenta os seus destinatários da carta a quem ele escreveu. Vamos ver novamente o capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Aqui nós vemos a apresentação de Tiago. Se nós aceitarmos o autor desta epístola como Tiago, como sendo aquele que nós falamos que é o irmão de Jesus, já encontramos aqui um traço positivo do seu caráter. Veja bem o que o versículo fala. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perceba uma coisa importantíssima, querido. Tiago não se vale do grau de parentesco com Jesus, alegando ser irmão do Senhor. Nem tampouco reivindica primazia sobre os demais líderes. Não rogam para si o benefício do nepotismo. Ele simplesmente se intitula como servo. A ideia principal aqui da palavra servo significa escravo. Portanto, Tiago aqui não é chefe, Tiago se apresenta como um servidor do Senhor Jesus Cristo. Cabe ressaltar de imediato aqui um pensamento que surge, uma reflexão, a respeito de que é uma pena que a consciência de servo esteja se esvaziando entre os cristãos dos nossos dias atuais. Alguns são senhores de si mesmo, outros de suas denominações. Ocasião, irmãos, há em que também a comunidade cristã não é vista como uma oportunidade de servir aos irmãos e a Deus e ao mundo ao mesmo tempo.
Tiago é enfático, meus irmãos. Precisamos voltar a conduzir as nossas ações como servos do Senhor Jesus, como ele mesmo falou, sem buscar aplausos, sem buscar poder, sem buscar prestígio pessoal. Tiago havia chegado à mesma conclusão de Paulo em Filipenses capítulo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Isso não foi uma decisão simples para Tiago. Tiago precisou compreender os objetivos de Jesus aqui nesse mundo. Como irmão de Jesus, ele teve que compreender a verdadeira missão que Jesus veio fazer da parte do Pai aqui na terra. O que você faria se de repente o seu irmão virasse notícia, sendo que as opiniões variassem e, na maioria, as críticas se tornassem duríssimas ao ponto de chamarem de mentiroso? Esse tipo de comportamento Tiago teve que testemunhar na sociedade de sua época. E isso doía em Tiago, porque esses comportamentos se referiam ao seu irmão Jesus. Só que chega um momento em que a verdade prevalece. A verdade veio à tona e as coisas mudaram de figura. Jesus venceu as críticas e muito mais. Jesus venceu a morte, deixando um grande exemplo, um verdadeiro desafio a ser seguido e a ser aprendido por todos nós. Em Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar alguma coisa sobre isso. Filipenses capítulo 2 ainda, versículo 5 e versículo 8. Versículo 8. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, meus irmãos, Jesus mudou o entendimento de Tiago. E ele quer mudar também o nosso. Ele faz isso conosco. Ele usa as nossas qualidades, os nossos talentos, que nós recebemos da parte dele mesmo, para nos tornar seus discípulos, pessoas proativas em relação à sua obra, pessoas que agem como verdadeiros servos na presença de Deus. Jesus aponta um caminho de vida. Tiago vivia nesse caminho. Sua vida expressa isso. Ele tornou-se um exemplo de humildade, de submissão à vontade do Pai. Um servidor do Senhor Jesus Cristo. É assim que Tiago se apresenta, como um servo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Quem é você? Quem somos nós? Como somos vistos na comunidade onde vivemos? Qual o testemunho que nós temos dado? Temos agido como verdadeiros servos do Senhor Jesus, como ensina Tiago na sua carta? Agora Tiago ele passa a se expressar sobre quem são seus destinatários dessa carta. A carta é endereçada
no versículo 1, parte B, dizendo assim a palavra de Deus: as 12 tribos da dispersação, saúde. Este é o cumprimento de Tiago às pessoas a quem ele endereça essa carta. O termo dispersão em grego quer dizer diáspora. Essa palavra é muito conhecida no Novo Testamento, principalmente quando a gente se refere ao mundo dos judeus, né? Dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Esse é o significado real dessa palavra. Em relação aos judeus que estavam dispersos, a quem Tiago se referia na sua carta, é isso que acontece, uma perseguição religiosa por parte do Império Romano, bem conhecido de todos nós. Isso pode denotar também os judeus espalhados pelo mundo não judaico. O autor diz claramente 12 tribos. Mas que 12 tribos? 12 tribos nós conhecemos no Velho Testamento, né, meus irmãos? Como se explica isso, então? Ora, as 10 tribos que se perderam no ano de 722 a.C., com a ida de Israel, o reino do norte, para o cativeiro assírico, essa se perdeu. As outras 2 tribos que formavam Judá, o que nós chamamos Reino do Sul, foram levadas para a Babilônia no ano de 587 a.C. Mas essas 2 tribos regressaram de lá no ano 537, a quem se aplica o termo 12, então. A quem é que se aplica isso? Então vamos ouvir um comentário de Russell Shedd, né? Russell Shedd, ele comenta esse assunto da seguinte maneira. Nas suas palavras, ele diz: provavelmente se refere a judeus crentes que assim se intitulavam o verdadeiro Israel de Deus e que encontravam-se dispersos, especialmente aos que viviam entre os gentios, fora dos limites da Palestina. Sendo assim, irmãos, nós podemos entender que o termo 12 tribos é uma expressão simbólica que denotam aqueles que são filhos de Deus por causa da sua fé em Cristo Jesus. Conforme Gálatas 6:16, o apóstolo Paulo fala assim: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja com eles e sobre todo Israel de Deus. Concluindo, vamos ver o que acontece agora nas próximas lições em que nós vamos estudar nesse livro de Tiago. Qual é a mensagem de Tiago? A um povo que andava disperso, a fim de encorajá-los. E a nós, nos dias atuais. Qual é essa mensagem de Tiago? O que vai acontecer daqui para frente nesse livro que nós vamos estudar? Tiago exorta aos seus leitores a permanecerem fiéis, enquanto sua fé é testada. Atenção, irmãos, muito parecido com os dias atuais em que nós estamos vivendo, não é isso? E ainda Tiago vai falar o seguinte para os seus leitores: não mostrem favoritismo e vejam bem o que vocês falam. Tiago fala muito bem a respeito da nossa língua, ele vai exortar a respeito disso. E ele continua: apenas falar sobre fé é inútil. Fé requer ações. E por fim, nós vamos falar de Tiago
aconselhando que cada um de nós deve submeter-se a Deus e colocar a nossa fé em prática. Por tudo isso e muito mais, a mensagem de Tiago é importantíssima. Esse livro é muito bom e gostoso de se estudar. Eu desafio a você a ler essa epístola durante essa semana que vem. Que Deus os guarde, permaneçam confiantes, meus irmãos, e até breve.